E aí galera, vamos falar hoje de um tema histórico, vamos desenterrar algumas curiosidades estatísticas aí do futebol brasileiro. E hoje nós vamos falar de times que já jogaram a Série A do Brasileirão na era dos pontos corridos, mas hoje estão sem divisão nacional. São 5 equipes atualmente que já jogaram a Série A dos pontos corridos, das 41 equipes que já jogaram a Série A de pontos corridos, 5 delas em 2018 estão sem divisão e 4 delas são paulistas. Então vamos começar com a única que não é paulista, que é o Ipatinga de Minas. O Ipatinga surgiu muito bem no começo dos anos 2000, com o título mineiro em 2005, seu único título mineiro até hoje. E com esse título, o Ipatinga ganhou o direito de disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, até então a última divisão. A Série D foi criada só em 2009, do Campeonato Brasileiro. E naquele ano o Ipatinga terminou na 3ª colocação, atrás apenas do América de Natal e do Remo. Só que naquele ano subiram apenas 2 equipes, por isso o Ipatinga não conquistou acesso naquele ano. Em 2006, um bom campeonato mineiro do Ipatinga, mas não foi campeão. Chegando no Campeonato Brasileiro da Série C, outro 3º lugar, só que dessa vez subiam 4 equipes. Então o Ipatinga acabou sendo promovido para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2007. Em 2007 veio outro acesso e a chegada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Ipatinga foi vice-campeão da Série B em 2007, atrás do Coritiba, que foi campeão, e subiu para a primeira divisão de 2008. 2008 foi o princípio da derrocada do Ipatinga, né? Porque no Campeonato Mineiro foi rebaixado no primeiro semestre, em 2008, e aí jogou o Campeonato Brasileiro da Série A e ficou na última posição praticamente o campeonato inteiro, e voltou o Ipatinga para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2009. Em 2009 o Ipatinga foi campeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro, e na Série B do Brasileiro ficou em 15º e conseguiu a permanência na Série B do Brasileiro para 2010. Em 2010 o ano começou bem, foi vice-campeão mineiro no primeiro semestre, aí parecia que o Ipatinga podia voltar a sonhar em disputar de novo uma primeira divisão, parece que já poderia se consolidar no cenário nacional, mas acabou que no Campeonato Brasileiro da Série B a história foi outra e o time foi vice-lanterna e amargou um rebaixamento para a Série C de 2011. Em 2011, mais um rebaixamento no Campeonato Mineiro, para o módulo 2. Inclusive, 2011 foi a última participação do Ipatinga na elite do futebol mineiro. Desde esse rebaixamento de 2011, o Ipatinga não voltou mais para a primeira divisão do Campeonato Mineiro, até hoje. Mas no segundo semestre veio uma redenção, porque a Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipatinga ficou em 3º lugar mais uma vez, igual da outra vez que subiu, e conquistou o acesso de volta à Série B de 2012. Em 2012 foi o ano que passou mais perto de voltar à elite do futebol mineiro, 3º lugar do módulo 2, por uma posição que não subiu, mas no Campeonato Brasileiro da Série B veio mais um rebaixamento, o Ipatinga estaria de volta à Série C. Aí em 2013 a CBF decretou a morte do Ipatinga praticamente, porque o time foi 8º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, mas devido a uma ação na Justiça Comum, antes de acabadas as instâncias da Justiça Desportiva, o Ipatinga acabou pela CBF sendo excluído da Série C daquele ano e rebaixado automaticamente para a Série D. 2014, mais uma campanha mediana no Campeonato Mineiro do módulo 2, e na Série D um 40º lugar, quase último, e foi a última vez, em 2014, que o Ipatinga esteve em alguma divisão nacional. Um time que surgiu mais ou menos na mesma época foi o Grêmio Barueri, aqui de São Paulo. O time despontou no começo dos anos 2000 também. Em 2006, junto com o Ipatinga, conquistou o acesso para a Série B, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que não foi direto o acesso para a elite em 2008, só que o Barueri, naquele ano junto com o Corinthians, conseguiu subir para a primeira divisão em 2008. Em 2009, o Barueri conseguiu se manter na primeira divisão, 11º lugar, e conquistou uma vaga, inclusive, para a Copa Sul-Americana. Foi a única vez que o Grêmio Barueri disputou uma competição internacional. Em 2010, o time se mudou no começo do ano para Presidente Prudente. E isso que foi o que acredito que tenha acarretado a derrocada estrondosa do Grêmio Barueri, uma das maiores despencadas de um time que eu já vi na história do futebol. Começou o ano até que bem como o Grêmio Prudente, foi 3º colocado no Campeonato Paulista, atrás do Santos, que foi campeão, e do Santo André, que foi vice, ficou à frente do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, que naquele ano inclusive foi muito mal no Campeonato Paulista. Mas no Campeonato Brasileiro foi lanterna, no campeonato praticamente inteiro, e o Grêmio Prudente foi rebaixado para a Série B em 2011. 2011, ainda em Presidente Prudente no primeiro semestre, o time foi rebaixado no Campeonato Paulista. Inclusive foi a última vez que o Grêmio Barueri teve na primeira divisão do Campeonato Paulista nessa edição, nunca mais voltou. Campeonato Brasileiro da Série B daquele ano, o time volta para Barueri.
consegue ficar em 9º lugar e se manter na Série B. 2012, um 10º lugar na Série B, na Série A2 Paulista, e o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. 2013, 15º colocado do Campeonato Paulista da Série A2, quase rebaixado. E na Série C do Campeonato Brasileiro, mais um rebaixamento, o Barueri estaria em 2013 na Série D. Em 2014, o time foi rebaixado do Campeonato Paulista para a Série A3 e jogaria naquele ano a Série D do Campeonato Brasileiro, mas o time acabou ficando em 37º lugar da Série D e foi o último ano em que o Grêmio Barueri teve divisão nacional. Em 2016, o Grêmio Barueri jogou a Série A3 do Campeonato Paulista e conseguiu ser rebaixado em último lugar com 19 derrotas nos 19 jogos da Série A3 e foi o último ano de atividade do Grêmio Barueri, que nem disputou a 4ª Divisão Paulista no ano seguinte e está, até o momento, licenciado do futebol. O Santo André também jogou a 1ª Divisão dos pontos corridos no ano de 2009 e está sem divisão atualmente no cenário nacional. Depois do rebaixamento em 2009 para a 2ª Divisão, no Campeonato Paulista de 2010 veio a redenção. O vice-campeonato para o Santos e com muita possibilidade de ter ganho o título. Passou muito perto de ser campeão o Santo André, mas ficou com o vice. Na Série B, o torcedor achava que a história seria diferente, seria uma briga por acesso ou até um acesso de volta para a Série A, mas não foi o que aconteceu. Em 2010, o Santo André foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, acumulando 2 rebaixamentos seguidos. Em 2011, o time foi lanterna do Campeonato Paulista e se afundou na Série A2, que ficou por muito tempo lá na Série A2, depois até voltou para a Elite. E no Campeonato Brasileiro da Série C, 16º colocado, muito próximo do rebaixamento, mas conseguiu a permanência. Em 2012, o time foi 13º colocado da Série A2 Paulista, e no Campeonato Brasileiro da Série C veio o rebaixamento. E em 2013, foi o ano que o Santo André disputou a Série D, e foi o último ano em que o Santo André teve divisão nacional. E até agora está sem, e provavelmente vai ficar um bom tempo sem divisão nacional, porque nesse ano o Santo André acabou de ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista, então o Santo André vai ter muita dificuldade em voltar a disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol. A Associação Desportiva São Caetano foi o maior fenômeno da história do futebol brasileiro, explodindo no final do século passado, no começo desse século, o time que surgiu no interior do estado de São Paulo, em São Caetano do Sul, foi vice-campeão brasileiro nos anos de 2000 e 2001. Conseguiu chegar a uma final de Libertadores, sendo derrotado pelo Olímpia nos pênaltis em 2002. E fazendo boas campanhas de Campeonato Brasileiro no começo da era dos pontos corridos. Mas em 2006, o São Caetano foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. De 2007 a 2013, o time esteve na Série B do Campeonato Brasileiro. Ficou um bom tempo lá, até chegou a brigar por acesso, mas em 2013, o São Caetano foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2014, o bi-rebaixamento. O time estaria rebaixado de novo, e dessa vez, para a Série D. E o time não conseguiu o acesso no ano seguinte da Série D para a Série C, ficando aí, em 2015, sem divisão nacional. Até porque não estava na elite do futebol paulista, estava há alguns anos também na Série A2. Só que em 2017, o time conseguiu o acesso da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista, e neste ano de 2018 o time conseguiu vaga para a Série D, só que do ano que vem. Então ele entra nos times que em 2018 estão sem divisão, mas em 2019 o São Caetano vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, não podia faltar a Associação Portuguesa de Desportos, o time que disputou pela última vez a Série A em 2013, naquele ano que teve aquele problema com o Fluminense, com o Flamengo, jogador irregular, o rebaixamento. Aquela história que ficou até hoje muito mal contada, mas a Portuguesa em 2013 foi rebaixada, e é isso aí que acabou com a Portuguesa. A Portuguesa, que 2 anos antes tinha sido rebaixada no Campeonato Paulista, mas naquele ano já tinha voltado para a 1ª Divisão Paulista, isso em 2013. E aí foi rebaixada no Brasileiro, ainda ficou o primeiro semestre de 2014 na Justiça tentando reverter, disputou o Campeonato Paulista da 1ª Divisão, conseguiu se manter, e aí quando começou o Brasileiro demorou ainda umas 2 ou 3 rodadas para a Portuguesa definir sua vida, que ficaria realmente na Série B. Só que aí a Portuguesa entrou na Série B, fez os jogos atrasados lá que tinha, mas a Portuguesa não saiu da zona de rebaixamento durante todo o campeonato. Nunca esteve fora da zona portuguesa naquela edição, e em 2014 a Portuguesa amargou o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pulando de 2014 para 2016, em 2016 veio o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro junto com o Guaratinguetá, a Portuguesa caiu para D. E aí em 2017, a campanha pífia e horrorosa
na Série D, terminando na 43ª colocação, e foi a última vez em 2017 que a Portuguesa teve divisão nacional, e provavelmente vai demorar para voltar a ter, porque a Portuguesa está há alguns anos já na Série A2 do Campeonato Paulista e sem nenhuma perspectiva de acesso. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de algum time que já disputou a Série A de pontos corridos, comente. Curta, se inscreva, compartilhe, assista os outros vídeos do canal. Tem a playlist do Campeonato Brasileiro com as previsões, tem a playlist da Liga dos Campeões falando dos semifinalistas da Champions, que estão muito bacana. Tem os vídeos de react também, então se inscreva, curte, comente, compartilhe, mostre para os seus amigos e sugira temas aí nos comentários para próximos vídeos. Até mais!